Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Se somos importantes, temos que lembrar da nossa importância. E é bem interessante porque na nossa vida a gente conhece uma pessoa, outra pessoa, e a gente pode observar assim todo o período de formação. Aquelas pessoas que nós julgávamos importantes desaparecem. No período de formação fica bem fácil assim. O pai muda de localidade, então os filhos acompanham. Então a vida no nosso trabalho é igual. Para a pessoa continuar sendo importante, ela tem que continuar participando. E tem que lembrar assim, que é igual aquele jovem, mudou para uma localidade distante e depois ele também não é mais lembrado. No nosso trabalho é igual. A gente vai lembrando assim daqueles que ajudam a remar. Estão remando, estão participando. Não remou, é excluído. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Castidade. Castidade ela é bem importante assim, porque não é no conceito humano de castidade, porque um tolimento traz um prejuízo. A gente pode observar assim. Então, se a pessoa tem vontade de entender o que é uma castidade, ela precisa de lembrar que é um ramo da pureza. E a castidade está bem importante assim. Se é um ramo da pureza, está também naquela condição de pensarmos sobre o próximo e de fazermos aquilo para o próximo, aquilo que teremos vontade de receber. E cada pessoa é que tem que trabalhar com ela e observar assim como ela está caminhando na vida. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque aquilo que plantas hás de colher. Fica bem fácil assim da gente ir observando as consequências. Tem pessoas que têm consequências na vida e essas consequências são danosas. Então o que acontece com o jeito que a pessoa pensa? E é bem interessante, porque dificilmente uma pessoa fala que ela tem deveres, que ela tem uma responsabilidade e ela tem os deveres e ela procura cumprir com os seus deveres. Os deveres é bem importante assim, não está relacionado ao trabalho de matéria grosseira, porque quando a pessoa foi buscar o trabalho naquela empresa, aquele empregador perguntou a ela se ela sabia fazer aquelas funções, ela disse que sabia. Então ela está correspondendo com uma pergunta que foi feita a ela há muito tempo atrás e ela está procurando fazer essas correspondências. Aquela condição que uma pessoa pagou as suas contas e fala que ela é boa porque ela pagou as contas, mas antes dela comprar, ela já tinha falado que o sistema de pagamento seria dessa maneira. E ela antes de comprar aceitou, então ela pagou. Ela correspondeu com o que ela fez. Isso não é qualidade. Foi feito um trato antes. A qualidade é como nós somos de dentro, a pureza que nós temos dentro de nós. Qual é o procedimento que nós estamos fazendo para que essa pureza irradia? Porque ela é verdadeira. Se tem um preparado e não tem uma pureza, com o jeito que está fazendo aquele preparado, recebe a irradiação daquele que está fazendo o preparado. Fica bem fácil assim de observar que essas irradiações são verdadeiras, porque uma pessoa que tem uma habilidade para fazer um preparado e naquelas reuniões que aquele que faz o preparado pede a ele para fazer novamente aquele preparado, então ele faz o preparado. Então o que acontece? Acontece uma coisa bem importante. Uma ou outra pessoa quer ajudá-lo, ele não aceita. A pureza que ele tem transmite na preparação daquele preparado. E ele sabe assim que o jeito que a outra pessoa está irradiando vai alterar. E como ele é querido, e como ele
sempre preparou e sempre foi elogiado, então ele não quer que atrapalhe aquela coisa boa que existe do preparado ficar bom. A pureza. Essa pureza é verdadeira. A pureza a gente vai observando assim, que não está na criança, mas está no animal. Porque o animal que ainda não recebeu muita influência do ser humano, o animal doméstico, ele ainda tem a pureza. E ele tem uma coisa boa que ele aproxima da pessoa. Então essa naturalidade. Para nós cultivarmos a castidade dentro de nós, é com a pureza. E a pureza é um ramo do amor. Então a gente tem que lembrar assim, que não é no conceito nosso que nós fazemos, tudo é no conceito nosso, do conceito que nós recebemos e do conceito que nós temos. E a gente tem que admitir assim, que o nosso saber é pequeno. Um profissional trabalha numa determinada atividade e ele vai falando da atividade, do procedimento que tem, das dificuldades que apresentam. Então a gente vê assim que aquele profissional apresenta muito qualificado. Ele foi desenvolvendo as maneiras, a qualificação. Essa qualidade que existe, a gente tem que lembrar assim, se faltou a pureza, também quando uma pessoa precisa daquele profissional, ela não o procura, mesmo ela sabendo que ele tem o conhecimento. Falta a pureza, faltou a pureza, muda a irradiação. Então aquela condição bem importante assim, que a pureza está junto com a castidade, está junto com o amor. O conceito que nós temos de amor, de castidade, de tolhimento na nossa vida de corpo de matéria grosseira, está errado. A pureza é esse ramo do amor, esse ramo da justiça, é um equilíbrio que anda junto com a castidade. Então nós temos que ter uma condição bem importante assim, de ter a pureza, de desejar para o nosso semelhante aquilo que nós queremos. Fazer para o nosso semelhante aquilo que nós queremos. Irradiamos. Se falta a irradiação da pureza, a castidade não manifesta. E é bem interessante, porque no período anterior, na moradia, normalmente os portões ficavam abertos e muitas casas tinham cachorro. Então o cachorro tinha uma pureza dentro dele. Ele tinha uma consideração por aquela moradia, por aquele dono que o atende. Isso é físico. Então o que acontece? O jeito daquele dono atuar com aquele animal tinha a pureza. O animal correspondia. E quando era necessário desse animal manifestar na sua qualidade, o dono pedia a ele, e ele correspondia. E é bem importante assim. A condição da castidade, precisamos de lembrar assim, que nós, através de poucas décadas, nós vamos observando como nós descemos com os valores, com as palavras, com a consideração. Então nós vamos perdendo a castidade, porque não tem mais pureza, não tem mais amor. E é bem grave assim, porque aquele que perdeu, porque ele não está fazendo aquilo que ele precisaria de fazer, porque a pessoa adoece na velhice. Isso é bem interessante assim. Outra pessoa nasce na miséria. Quer dizer assim, o que foi feito numa época anterior? O que nós fizemos? Então a pureza, ela é assim. Se não fizemos direito, não entrou a castidade, não entrou aquela condição interna nossa de ter a intenção verdadeira daquilo que precisa de ter. Adoece na velhice. Numa outra época, nasce na miséria. Nasce naquela condição sem ser considerado. E é bem grave assim, porque muitas vezes nós só queremos resolver aquilo que nós vemos, mas nós não vemos aquilo que ocasionou. Teria que servir de lição para nós caminharmos melhores durante a nossa existência. Isso que precisaríamos de ter, uma condição interna para caminharmos melhor,
para sermos melhores. Precisamos de lembrar assim, que o melhor não é conceder, não é permitir, porque durante a nossa vida nós vamos caminhando assim, no equilíbrio. E quando nós recebemos uma orientação, uma informação, uma advertência, guardamos se aquilo foi correto. Se naquela informação estava junto com a pureza, com o amor e com a castidade. Então, se entrou ali a castidade, que é a pureza, nós guardamos. Décadas e décadas depois, vem dentro de nós aquilo que nós recebemos, aquela advertência, aquela orientação, aquela maneira que nós precisamos de nos tornarmos, de observar como nós estamos caminhando para caminharmos de uma maneira melhor. Então a responsabilidade é individual e é bem importante assim, porque nós vemos assim, em todas as espécies vivas, ela já tem aquilo que ela precisa. O animalzinho já sabe, quando ele acaba de nascer, a direção que ele precisa de ter para poder achar o peito da sua mãe. O ser humano utiliza o mesmo critério e o ser humano é dotado ainda de mais qualidade, porque ele sabe fazer o som com entonação diferente. Quer dizer assim, que uma coisa boa que todos nós temos é de saber o começo do certo e o começo do errado, que não está relacionado a pessoa não ter recurso financeiro ou ter recurso financeiro. O procedimento que o Criador deu para todos é o mesmo. O começo do certo e o começo do errado. E aquilo que eu necessito. E é bem importante assim, porque quando a criança fica maior um pouco e ela vê o menor recebendo um alimento que ela já recebeu dela, do jeito que ela está olhando, o adulto pergunta a ela se ela quer mais um pouco. E ela fala o nome dela e fala que ele quer. Quer dizer que nós somos dois dentro de nós. Porque se a criança falou o nome dela, falando o que ele quer, então quer dizer assim, nós temos aquilo que nos move. E o que move o ser humano é o espírito. O espírito não estava necessitando do alimento físico para o corpo, mas o corpinho necessitava daquele alimento. Depois nós esquecemos que nós somos dois. Nós mesclamos. E acontece o seguinte, que aquela pureza, aquela condição de proceder com a castidade para o meu semelhante, eu esqueço, passo a atuar somente para mim. Com isso, eu desequilibro dentro de mim. E esse desequilíbrio é bem interessante, é físico, é verdadeiro. Entrou o desequilíbrio, entrou o desnorteamento. Então quer dizer que dentro de nós tem um equilíbrio. A gente pode observar assim na criança quando está dormindo. O jeito que o coração dela bate e como ela respira fundo. E quando a gente vê uma pessoa envelhecida como está dormindo, como o coração já mudou o ritmo e como a respiração da pessoa está curta. É o equilíbrio. Se nós estivéssemos observando como nós somos, aquele envelhecido estaria dormindo com o ritmo do coração mais lento, a respiração mais curta, mas estaria com um semblante de paz. Porque dentro dele, ele caminhou durante a sua vida na forma da castidade, que é a pureza, que é o amor, junto com o equilíbrio. Então o que acontece? Os seus atos, agora ele tem paz. Nós não vemos pessoas envelhecidas com semblante de paz. Dificilmente a gente vê as pessoas que já estão falecidas com um semblante de paz, de rejuvenescida. Para nós agora, que estamos tendo a oportunidade de estudar o livro Na Luz da Verdade e observar o jeito que estamos caminhando, a referência é observar como estamos assimilando as informações. E quando eu me dirijo ao meu semelhante, com que intenção eu dirijo a ele? E é bem importante.
Porque, de uma maneira geral, uma ou outra criança, a gente ainda vê que ela tem um pertence ou ela tem um alimento na mão, ela oferece para outra pessoa. Muito raramente isso acontece, mas normalmente ela já entra na condição de trazer o pertence para junto dela, para mais próximo, e aquele alimento ela procurar escondê-lo. Então já recebeu a influência dos seus que geraram e da influência do ambiente que ela tem, de voltar tudo para ela. Só que aquela condição bem importante assim, né? De fazer ao semelhante aquilo que quer que faça para você. Então na nossa vida nós tínhamos que parar e observar o futuro, como vai ser o meu futuro. E é bem importante porque não adianta a pessoa fazer as coisas para ser vista para os outros, ou fazer as coisas para os outros. Não tem significação, porque se nós estivéssemos fazendo para nós, então o que aconteceria? O outro receberia na proporção. Então dentro da minha pessoa ficaria o equilíbrio. Eu teria tempo para utilizar agora o terceiro mandamento, que é fazendo uma reflexão de observando como eu me encontro caminhando na vida. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então aquela condição bem importante assim, né? De dar ao próximo aquilo que eu quero que me dê. Para isso eu tenho que lembrar assim, quando uma pessoa pega uma semente, naquela semente está a condição dela tornar-se uma árvore semelhante à que ela veio. Então quer dizer assim, se eu não fizer para o próximo com uma bondade de dentro, para que ele sinta feliz, então aquele próximo não tem valor. A gente pode observar nas festas que a gente conhece, de aniversário ou de casamento, os presentes que são dados. As pessoas presenteiam porque é uma tradição, é um costume. Mas aquele que recebeu o presente, muitas vezes nem usa. Virou um incômodo. Não teve de dentro daquele que presenteou. Não acompanhou o presente a pureza, a castidade, o amor. Porque se tivesse acompanhado, então aquele que recebeu o presente ficaria feliz e usaria, mesmo ele tendo similares. Isso é que nós precisaríamos de observar. E é bem importante assim o jeito que nós fazemos e o jeito que nós recebemos. E a maneira que nos possibilita viver em paz. Não é descartando as coisas, não é achando assim que eu serei diferente. Para eu melhorar, devido ao fato de trazer já essas limitações da condição dos meus ascendentes, então eu tenho que lembrar assim, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, e a pessoa adquire o costume, acontece essa coisa boa, ela para dentro dela. Esse parar quer dizer assim, a pessoa vê uma falha anterior, vê outra falha anterior, e assim nós vamos arrumando a nossa vida. Quer dizer que para aquela condição bem importante de irradiarmos a castidade, a pureza, o amor, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ir tirando essas coisas que nós colocamos, porque nós colocamos. A gente vai observando a criança pequena, ela já vai arrumando o jeito. Maiorzinha vai arrumando jeitos melhores para poder ser beneficiada. Então a vida toda nossa seria assim. Aquela condição bem importante assim, que muitos acham que a simplicidade é daquele que mora numa condição lá isolado, ou que tem pouco recurso. Não, a simplicidade tem que estar junto com a pureza, junto com o amor, junto com a castidade. Então a castidade, ela se encontra assim, porque na simplicidade possibilita a pessoa ver onde ela tem que possibilitar que a pureza entre dentro dela, que ela atua na sua vida com a castidade. Aquela referência bem importante assim, dos ensinos de Jesus. Então muitos acham assim que são ensinos muito simples. São mesmo,
mas para o intelecto. Quando a pessoa está trabalhando dentro dela e observando quantas coisas ela tem para conquistar, e é bem importante assim, porque normalmente nós observamos as coisas da conquista, somente as coisas da matéria grosseira. A troca do carro, o passeio, a troca da moradia, a compra de mais um patrimônio, a conquista externa. Mas se nós observarmos assim, que nós tivemos ascendentes que tiveram muito pouco recurso financeiro, eram felizes de uma maneira boa e eram queridos quando vinham na nossa moradia nos ver. Essa naturalidade. Então, quer dizer assim, não é o recurso financeiro, não é a condição de morar numa determinada localidade, é a condição de como a pessoa se encontra dentro dela, recebendo das irradiações da pureza, da castidade, do amor. E como ela faz para irradiar? Nós podemos observar assim, que toda época ouvimos uma expressão, percebemos, não é a expressão, é como encontra a entonação que está acompanhando aquela expressão. Isso é físico. Aquela entonação. Se a entonação não tem uma pureza, não tem uma bondade, não está junto com a castidade, não tem significação. E muitos ficam violentos do jeito que acompanhou aquela fala, aquela intenção. Quer dizer assim, para que o outro ouça a intenção e fica feliz por estar ouvindo, então o que acontece? É a pureza, é a castidade que está manifestando no jeito que nós falamos. Isso é físico. E é bem interessante porque muitas vezes a gente está pensando determinada coisa e a gente vai dando um julgamento. Faltou a pureza nesse julgamento, faltou a castidade, faltou o amor. O próprio que está fazendo o julgamento fica descontente e ele se encontra sozinho. Então quer dizer que aquela condição bem importante de poder lembrar daquela criança que manifestou-se falando o nome dela, dizendo que ela pode ou não pode. Então quer dizer assim que dentro de nós precisamos de possibilitar o nosso espírito manifestar. Nosso espírito manifestando acontece uma coisa bem importante assim, o equilíbrio. Então nós vamos pensar no nosso semelhante com uma pureza, com a castidade. Então o que acontece? Vamos ficar felizes. E no ato que nós fazemos, pode ser um ato simples, um presente ou uma correspondência, do jeito que nós estamos irradiando. Então cada pessoa tem que lembrar esse procedimento. Isso é bem importante assim. A paz está dentro de nós. Aquela referência bem importante assim, para a pessoa colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Para isso ela tem que ter paz. A paz é o jeito que ela atuou com os seus atos, a maneira interna que possibilitou aqueles atos, aquela fala, aquela manifestação, a intenção interna. Então cada um de nós é que tem que ir fazendo um trabalho assim, de ir observando como é que eu preciso de continuar procedendo para ter paz. Uma referência bem importante, a criança faz um ato e aquele ato tem as consequências, né? Então ele recebe a punição. Mas instante depois, é a hora da refeição, aquela ou aquele que deu a punição para a criança o chama e ele vem. Quer dizer que mudou o tom. Então é essa a intenção que nós temos que observarmos, como nós fazemos conosco. Qual é o procedimento que eu estou fazendo para a minha vida, para que eu venha ter aquela condição bem importante assim, de ter a castidade junto com a pureza, junto com o amor, irradiar desta forma. Se eu tenho a pureza dentro de mim, então também eu não sou enganado, porque a reflexão, então o tom de voz que emitem,
eu percebo que não condiz com aquilo que está falando. Isso é bem interessante assim. Então o tom de voz. Se a pessoa está muito descuidada, então ela nem percebe. Se ela está descuidada, não é com os outros, é com ela mesma. O jeito que ela se encontra envolvida na sua vida, ela não percebe a entonação. E a gente vai observando assim, que vem acontecendo. A criança com o adulto, de todas as maneiras, o adulto vai aceitando o jogo da criança. E é bem grave assim. Uma criança ou um jovem em formação pede uma permissão, o adulto concede aquela permissão, porque aquela criança ou aquele jovem vai incomodá-lo por não ter recebido a permissão. Acontece o seguinte, que na sequência esse adulto perde a consideração desse jovem, porque faltou a firmeza, faltou o amor, faltou a pureza, faltou a castidade. Quando aquele jovem precisava de ter um alinhamento, um posicionamento, uma segurança, esse adulto não deu. Dentro do jovem, o resto da vida dele, ele sabe que ele vem falhando, que ele não vem tendo a firmeza que precisa de ter na vida, mas ele sabe onde começou a falta da firmeza. Ele não recebeu do adulto. Mas aí acontece uma coisa bem importante assim. A nossa vida é individual. Por ser individual, cabe agora organizar-se dentro dele. O adulto não teve a capacidade, a condição de dar a ele aquilo que ele precisava, que foi o equilíbrio. Mas agora ele tem a capacidade de arrumar. Então esse jovem, esse adulto, somos nós. Isso é físico, isso é verdadeiro. Cada um é que tem que trabalhar com ele mesmo. De ir observando assim. Vai desequilibrando a saúde. Na sequência do tempo, vai perdendo o domínio das funções. Isso é individual. A pessoa é que tem que trabalhar com ela, para ela mesma, não é para as outras pessoas. O livro Na Luz da Verdade nos possibilita voltarmos para a pátria do Espírito. Para voltarmos para a pátria do Espírito, não podemos ter máculas, ter descontentamento, não ter compreensão, não saber o caminho que precisamos de caminhar. Então precisamos de saber o caminho. Nos possibilita a condição de tirar as máculas, os entendimentos errados, aquele comportamento assim que nós comportamos daquela maneira por conveniência, prejudicando o adulto também. No caminho interior, é bem importante, a gente pode observar assim, que aquele que ficou prejudicado, aquele que o prejudicou, só vai para o caminho da luz quando ele colocar esse que ele o prejudicou na sua frente. Não é mais ou menos, não é um período, é toda a época da nossa existência. Faltou a firmeza nos relacionamentos, entrou o desequilíbrio, entrou a diminuição da saúde. Com isso, nós ficamos sem a saúde, ficamos sem ser considerados e também temos que colocar na nossa frente aqueles que nós prejudicamos. Mas para todas as coisas na vida tem um tempo. Mas esse tempo a pessoa tem que lembrar se ela está usando corretamente para a vida dela esse tempo, então ela também terá a possibilidade de ter o auxílio do Criador, para que ela possa agora reparar as coisas erradas que ela fez e que ela permitiu que fizesse. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta condição. Castidade é um ramo do amor, é um ramo da justiça, é um ramo da pureza. Todos nós temos o começo do certo e o começo do errado. Se nós estamos usando erradamente a nossa vida, então vai turvando aquilo que precisa de ficar esclarecido dentro de nós. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,